quer ver. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Os alertas para as consequências das alterações climáticas já duram há muitos anos e em setembro último o painel intergovernamental para as alterações climáticas apresentou mais um relatório. Um relatório que coloca Portugal entre os países com cenários mais difíceis nesta matéria. Que estratégias e que medidas é que o país está a tomar? Ainda será que vamos a tempo de inverter este processo? São perguntas que fazemos hoje no Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje vamos perceber como o clima mundial está a mudar. O Instituto da Vinha e do Vinho explica-nos de que forma as alterações climáticas podem influenciar o mapa vinícola português. Ainda neste programa, o professor Filipe Duarte Santos apresenta-nos o risco de inundações em Portugal e os estudos que têm sido realizados nesse sentido. Vamos então, durante este programa, tentar perceber como é que Portugal está a tentar prevenir, por um lado, e por outro lado, como é que se está a preparar para estas mudanças climáticas. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Francisco Ferreira, bem-vindo à Sociedade Civil. Está aqui a apresentar o Grupo de Energia e Alterações Climáticas da Quercus, que dirige. O que é que devemos reter deste relatório e destas indicações que são dadas sobre aquilo que pode vir a acontecer em Portugal? Bem, eu penso que a mensagem fundamental é que nós vamos ter consequências dramáticas à escala mundial e em determinadas regiões do globo, como é o caso de Portugal, se não invertermos o aumento das emissões de gases com efeito estufa, em particular o dióxido de carbono que resulta da queima de combustíveis fósseis, nos próximos anos. Portanto, é absolutamente fundamental olhar para os diferentes cenários que foram traçados pelos cientistas e perceber que ou agimos já para proteger as gerações futuras de custos muito mais elevados, ou então realmente as consequências serão extremamente nefastas. E por isso mesmo é que políticos, cientistas, a sociedade civil têm quase que a obrigação de acompanhar esta temática das alterações climáticas, olhando para aquilo que têm sido as últimas décadas de crescimento exponencial das emissões, com consequência já ao nível do aumento da temperatura, da subida do nível do mar, e perceber que aquilo que nós já estamos a ver em termos de sintomas será muito mais agravado se ultrapassarmos a barreira que os cientistas colocam, que é uma subida superior a 2 graus Celsius, comparando a era pré-industrial e portanto, um futuro próximo. Nós até agora sensivelmente aumentámos 0,8 graus Celsius. A nossa margem já não é grande porque o clima... Estamos a falar de um valor a nível mundial? Ou Estamos a falar de uma média a nível mundial. As últimas décadas, à escala mundial, têm sido sucessivamente de temperaturas mais elevadas. E é curioso que se nota muito que é a partir dos anos 50, no pós-Segunda Guerra, que nós temos quer o aumento das emissões, quer também o aumento da temperatura. E depois temos, não propriamente ocorrências, quando nós olhamos para o clima, olhamos para um período de 30 anos. E é sempre preciso ter cuidado quando vemos casos como os de há alguns dias nas Filipinas, com a ocorrência de um tufão foi considerado realmente um dos mais catastróficos à escala mundial de sempre. Temos de ter cuidado porque não podemos identificar um evento com a mudança do clima. Mas o facto de sistematicamente estar a aumentar este número de eventos meteorológicos extremos é mais um sinal de que, principalmente, as populações mais vulneráveis vão sofrer e muito pela
a ausência de decisão política de países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Federação Russa, o Canadá, que neste momento, aliás, o Japão, estão fora de compromissos no quadro do Protocolo de Kyoto, que é um instrumento que tem procurado ultrapassar à escala mundial a questão das alterações climáticas no quadro da Convenção sobre este tema das Nações Unidas, que aliás está a decorrer agora até sexta-feira. Ana Marta Paz, bem-vinda. Está aqui a representar a Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza e é engenheira agrónoma, é especializada também em engenharia energética e do ambiente. Quando falamos de alterações climáticas, considero vale a pena percebermos exatamente do que é que estamos a falar, porque o planeta sofreu muitas alterações do clima ao longo da sua história, até antes da nossa história, não é? Certamente. Da nossa história como seres humanos na Terra. Quando falamos de alterações climáticas, estamos a falar apenas daquilo que é efeito do progresso do homem, daquilo que é a nossa atividade no planeta? Ou não? Neste contexto, sim, diria que sim. Este mais recente relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, vem mostrar que muitos destes fatores que têm vindo a ser verificados, de facto, a mostrar que eles são certos: o aumento da temperatura, o aumento da temperatura do ar, o aumento da temperatura dos oceanos, ou a subida das águas do mar, a perda de massa nas zonas cobertas de gelo. E o que ele vem dizer de diferente é que, com uma probabilidade muito elevada, superior a 95%, essas alterações são devidas à atividade humana. E isso é a primeira vez que nós temos na história da Terra alterações climáticas que são devidas à atividade do homem. Porque, como disse, desde sempre houve alterações climáticas com várias consequências ao nível da vida na Terra. Outra coisa, por exemplo, que este relatório diz é que os níveis de gases de efeito de estufa são os mais elevados dos últimos 800 mil anos. Para comparar, o homem, de facto, o Homo sapiens terá aparecido há cerca de 200 mil anos. Ou seja, estamos a falar de alterações que são devidas à atividade do homem, que têm uma dimensão, que estão a ocorrer a uma rapidez não vista anteriormente, quando as consequências são naturais. E é isso que vamos ter de lidar, como, na verdade, os vários cenários que o IPCC traça, todos eles, nós sabemos que vamos sofrer alterações climáticas, já estamos a sofrer, e mesmo que tivéssemos uma redução drástica neste momento, elas iriam continuar a aumentar. Num cenário de redução drástica, eventualmente o pico iria se dar antes de 2100. Esse cenário certamente não será o real, ou seja, iremos ter aumento das alterações para além de 2100. E o que é complexo no caso deste problema ambiental em relação a outros com que a humanidade tem lidado, com que temos lidado politicamente, é que as alterações, apesar de nós já sentirmos, e iremos certamente hoje falar muito sobre medidas de adaptação que temos de fazer desde já, é que os efeitos maiores não serão sentidos por nós, serão sentidos nem pelos nossos filhos, serão sentidos pelos nossos netos. E sê-lo-ão, certamente, temos a certeza neste momento. E os benefícios das ações que nós tomarmos hoje em dia também serão dos nossos netos. E é isto que é um pouco difícil fazer com que os governos tomem decisões por causa disso. Nós próprios, a sociedade civil, tem dificuldade em dar valor a este tipo de decisões, porque não somos nós que iremos beneficiar diretamente delas. E a maior parte dos riscos... também não conseguimos ver os resultados já, não é? Exatamente. E eu penso que essa é uma questão fulcral na questão das alterações climáticas, face a outros problemas ambientais. Alfredo Rocha, bem-vindo. É professor na área da meteorologia e do clima do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. É possível termos uma ideia das consequências do que vai acontecer, ou aquilo que nós sabemos é apenas uma hipótese? Ou seja, as coisas podem ser bem diferentes daquilo que nós hoje desenhamos que possam vir a ser. Bem, nós só temos certezas sobre o que está a acontecer e sobre o que aconteceu.
Portanto, não há certezas sobre o que possa vir a acontecer. Mas nós podemos quantificar a incerteza daquilo que esperamos que venha a acontecer, efetivamente. E isso, em relação a este último relatório do IPCC, eu acho que foi dado muito mais enfoque, no sentido de quantificar essa incerteza. E obviamente, quando há preocupação de quantificar essa incerteza, ela vai aparecer. Como é que se quantifica a incerteza? Para a gente perceber. Ok. Portanto, cenários são cenários. Portanto, estes resultados que aparecem sintetizados no relatório do IPCC baseiam-se, sobretudo, em modelos do sistema climático, que são aproximações do real, do sistema real. Portanto, estes modelos não são o sistema climático, são modelos do sistema climático. E cada grupo que investiga alterações do clima e que tem um destes modelos, desenvolve-o com base na ciência conhecida atualmente, e essa ciência não é totalmente conhecida em relação ao sistema climático, portanto há lacunas. Para além disso, cada grupo que desenvolve o seu modelo, desenvolve-o de forma diferente, portanto os modelos não são todos iguais. E, portanto, e para além disso, os cenários de possível evolução do aumento de concentração de gases com efeito de estufa baseiam-se em cenários de evolução das sociedades. Portanto, o que estes modelos dizem é que cada um deles diz à sua maneira o que é que se espera que venha a acontecer. Portanto, como é que se quantifica a incerteza? Olhando para o que todos estes modelos dizem. E comparando-os. E comparando-os entre si. Comparando as respostas. Exatamente. Comparando a dispersão entre eles. Portanto, o facto de se dizer que, em média, os modelos apontam para um aumento de 2 graus, por si só, não basta. Porque eu posso ter 2 modelos a apontarem para um aumento de 2 graus. A média é 2 graus. Posso ter outros 2 modelos. Um a apontar para um aumento de 8 graus e outro a apontar para um aumento... De 1 grau. Pois, de tal forma que a média até seja os mesmos 2 graus. Sim. Mas, obviamente, que o sentido é diferente. Portanto, há muito mais incerteza neste segundo cenário. Portanto, quando estamos a falar dos resultados deste relatório, estamos a falar já de uma série de modelos que foram trabalhados e, digamos, do cruzamento dos dados entre esses vários modelos. É Exatamente. Isso? Essa é uma grande novidade que surgiu agora portanto, neste último relatório. É exatamente quantificar essa incerteza, pegando nos 20 ou 30 modelos portanto, que participaram, digamos, neste relatório. Nesse aspecto podemos dizer que é o mais completo dos relatórios feitos até agora? Sem dúvida, sem dúvida. E aquele que é mais exato em relação à confirmação de que é mesmo a nossa atuação no planeta que está a provocar estes problemas? Estava a perguntar o modelo? Não, estou a perguntar se este relatório também é o mais exato a esse nível. Claro, sem dúvida. Porque sempre houve muita polémica também à volta desta questão, não é? Nem toda a gente concorda que seja a atividade humana que está a provocar as alterações climáticas. Há quem diga que elas aconteceriam de qualquer forma. Cada vez há menos incerteza em relação a esse ponto. Embora não haja certezas, mas cada vez há menos incerteza. E o facto de haver incerteza quantificada não significa que eu não vou fazer nada. Portanto, eu tenho que ser cético no bom sentido. Tenho que questionar sempre os resultados, mas com argumentos válidos do ponto de vista científico. Muito bem. E, portanto, em seu entender, o que traz de novo, ou de mais importante este novo relatório, é precisamente esses modelos mais apurados, digamos assim, não é? E, sobretudo, a análise dos resultados desses modelos, de forma a quantificar a incerteza. Esse é um dos aspectos que eu acho que surge agora e que não surgiu com tanto enfoque nos últimos relatórios. Esse é um dos aspectos. Alexandra Leitão, bem-vinda. É professora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Como é que lê estes impactos que são previstos em termos das alterações climáticas, nomeadamente no seu setor, na sua área, não é? Que é um setor fundamental, com certeza também aqui a conquistar, que é o setor económico. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Claro que sim, a economia não vive sem o ambiente. Embora apenas muito recentemente, nas últimas décadas, os agentes económicos tenham efetivamente tomado consciência dessa interligação e do quão dependente a economia é dos recursos naturais e do ambiente.
Qualquer atividade económica precisa das matérias-primas. Se nós olharmos à nossa volta, a natureza é fonte de estuário, é fonte, a sua biodiversidade, a sua diversidade genética é a origem de medicamentos. Precisamos das matérias-primas para a indústria, precisamos da energia proveniente da natureza. Aliás, portanto, é precisamente uma dessas fontes de energia, os combustíveis fósseis, que se apontam estarem exatamente na origem ou contribuírem fortemente para o grave problema das alterações climáticas que agora vivemos. Isto por um lado, portanto, em termos daquilo que a economia vai buscar ao meio ambiente em termos de recursos para que possa produzir todos os bens e todos os serviços que satisfazem as necessidades dos seres humanos, dos indivíduos. E por outro lado, como o processo produtivo não é 100% limpo, o ambiente é depois o repositório dos resíduos, não é? Que especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, portanto, da segunda metade do século XX, com o exponencial crescimento económico, com o aumento também muito acentuado em termos de população mundial, tudo isto constitui uma pressão crescente sobre a economia, sobre a produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades dos indivíduos, portanto, sobre a natureza em termos de recursos, e depois como depositório dos resíduos, desses tais processos produtivos que não são, de facto, 100% limpos. E como é que este setor, o setor económico, está também a adaptar-se a estas mudanças que são anunciadas? Está a dar o seu contributo? Em primeiro lugar, portanto, é preciso esta tomada de consciência de que a economia não vive sem o ambiente. E estes alertas começaram a ser dados há algumas décadas atrás, muito recentemente, é verdade. Claro que aqui há sempre a controvérsia entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, porque na realidade os padrões, o nível de qualidade de vida que o mundo desenvolvido tem é completamente diferente do nível de vida das sociedades menos desenvolvidas ou das economias em desenvolvimento. E, portanto, essa tomada de consciência tem sido crescente. E tem sido crescente precisamente por uma sucessão de alertas que têm sido lançados, que começaram na década de 70, por exemplo, com o lançamento de uma obra que marcou, no fundo, que marcou a opinião pública na altura e que fez que estas questões passassem da comunidade científica para a sociedade extra-comunidade científica, digamos assim. Está a falar assim. Do livro do Gore, não? Não. Estou a falar da Limits to Growth. Não. Ainda estou a falar na década de 70. Depois, em Limits to Growth, que foi publicado por uma equipa de investigadores do MIT. Depois, o relatório de Brundtland, na década de 80, com a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, que é até hoje o conceito mais conhecido, desenvolvimento sustentável, e pegando precisamente naquilo que a Ana Marta estava a dizer, que no fundo nós sermos capazes de satisfazer as nossas necessidades hoje, sem impedir que as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, todas as gerações vindouras possam também satisfazer as suas. Portanto, é preciso saber utilizar os recursos, é preciso controlar as emissões, a poluição que é lançada para a atmosfera. Enfim, toda uma sucessão de alertas, depois a Conferência do Rio, em 92, as conferências mundiais que têm existido, as cimeiras que têm existido desde então, e que de facto têm lançado este alerta. Isto tem desencadeado, de facto, a nível de política, medidas. Concretamente, no caso do tema em questão, da questão do aquecimento global, na Cimeira do Rio, em 1992, surgiu a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e, desde então, anualmente, os países signatários dessa convenção reúnem-se anualmente,
desde 1994. Está precisamente, como o Francisco dizia, a ocorrer neste momento uma cimeira em Varsóvia que reúne esses países signatários da Convenção, e foi também no âmbito dessa Convenção, na terceira reunião que houve no âmbito dessa Convenção, dos países que integram a Convenção, que surgiu o Protocolo de Quioto como o principal mecanismo internacional de mitigação das alterações climáticas, portanto, o combate às emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, com estes alertas da comunidade científica, com todos estes alertas, é verdade que os decisores de políticas, as autoridades em termos de política, têm vindo a integrar cada vez mais, embora sempre com alguma resistência, porque nós no fundo estamos a falar de atividade económica e controlar as emissões significa que é preciso haver custos, é preciso despender, é preciso investir no controle da poluição, é preciso alterar tecnologias, é preciso reinventar os produtos de modo a que os impactos não sejam tão negativos, mas, portanto, existe esta tendência para, de facto, cada vez mais, e uma pressão, fruto da realidade e fruto de todos estes sinais que nós vivemos, não é? Que é preciso incorporar estes problemas a nível das atividades económicas e, portanto, que é preciso uma intervenção das autoridades, dos governos e instrumentos de política que de facto, façam alterar o comportamento dos agentes económicos. Hoje temos mais um convidado connosco que não está aqui na nossa mesa do Sociedade Civil, mas está ao telefone connosco a acompanhar-nos desde o arranque do programa. José Delgado Domingos, bem-vindo, é professor catedrático do Instituto Superior Técnico, é especialista também em termodinâmica e ciências do ambiente. Penso que está a ouvir-nos. Sim, sim. Olá, bem-vindo mais uma vez. Este painel, ou este relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o mais recente que temos estado aqui a falar já, apresenta para Portugal um cenário muito pouco favorável e muito pouco simpático, considerando que esta pode ser uma das áreas do planeta que pode sofrer alterações mais intensas do clima, mais intensas do que aquilo que será a média mundial que é calculada neste relatório. É possível perceber porquê que Portugal está nessas condições? Olha, Ana Maia, deixe-me tentar fazer primeiro algum enquadramento, caso contrário, nós daqui a bocadinho estamos a discutir se é o Benfica, se é o Sporting. Deixe-me primeiro começar por cumprimentar os participantes. Algum seu respeito pela sua militância ecológica, que por vezes apreciam, mas há às vezes alguma confusão. Eles falam como militantes, como cientistas. Bem, quero também cumprimentar, em particular, o professor Alfredo Rocha, porque dentro da área do clima é o único que é verdadeiramente especializado de uma forma que eu respeito. E a questão central relativamente àquilo que me põe acerca de Portugal, invocando o IPCC, a primeira coisa que é absolutamente necessário sublinhar é que tudo aquilo que afirmou que o relatório do IPCC diz relativamente a Portugal não está no dito relatório. E mais, eu acho isto coloca logo o problema na sua devida perspectiva. Eu próprio tive o cuidado de enviar, quando estava a organizar o programa, o texto integral da declaração do IPCC, deste chamado sumário. Eu convido todos os que afirmam que nele se contém afirmações sobre Portugal que mostrem em que sítio está. Isto me parece um dado fundamental. Nós estamos a usar informação de segunda ou terceira ordem e, num professor universitário, parece-me extremamente grave que cite conclusões de relatórios quando essas conclusões não estão lá. Portanto, isto é um dado vital que coloca logo o problema na questão de base. É este relatório do IPCC. Um relatório científico ou é um relatório político? Porque se nós não distinguimos uma coisa da outra, nós, na verdade, não somos mais do que agentes manipulatórios da opinião pública, mesmo quando estamos com a melhor das boas vontades. Não é? Portanto, é absolutamente necessário clarificar. Mas, quanto ao relatório, como eu disse, eu tive o cuidado de enviar, por acaso de não terem,
no programa o texto integral. E podem ir vê-lo. E, portanto, eu não vou estender-me sobre isso. Porque quando alguém faz um tipo de crítica ao relatório do IPCC, eu devo dizer, estou muito à vontade neste tema, porque se alguém começou a falar em Portugal nestes temas há 40 anos, nomeadamente acerca do relatório do Clube de Roma, até fui eu. E, portanto, essa nossa colega da Universidade Católica, há bocadinho ouvi, é só para referir. Eu tenho escritos dessa altura sobre o tema. E a minha posição tem sido absolutamente constante. Mas para evitar o facilitismo de tentar dar uma classificação às minhas opiniões, deixe-me dizer o seguinte. Primeiro, quais são as coisas em que nós estamos de acordo? Primeiro, existia um aquecimento global à superfície da ordem dos 8 décimos de graus centígrados nos últimos 150 anos. Estamos inteiramente de acordo. O que? Estou de acordo por uma questão puramente de discussão. Muito embora devo acrescentar que este valor é uma quantidade abstrata que não faz sentido em termos de termodinâmica. É uma questão que nós enfocamos ciência base, mas depois esquecemos dela. E este facto, a verdade também é que a maioria das observações em que se baseiam os dados não obedece às normas de qualidade da Organização Meteorológica Mundial. E, por outro lado, a maior parte, o número de observações tem vindo a diminuir e são particularmente escassas nos oceanos que cobrem a maior parte da Terra. Portanto, apesar disto tudo, para facilitar o entendimento e a discussão construtiva no que a Portugal se refere, eu aceito mais estes valores sem qualquer discussão. Também aceito, e isso é um ponto importante para quem anda perfeitamente alarmado, é que isto está no próprio relatório. Durante períodos históricos anteriores, nomeadamente durante a Idade Média, existiram temperaturas médias pelo menos semelhantes às atuais, embora não fossem utilizados combustíveis fósseis. E isto é para frisar que a focagem no uso de combustíveis fósseis como causadores daquilo a que se chamam alterações climáticas e que na maior parte dos casos não é mais do que uma exploração grosseira da confusão entre o tempo e o clima, é só para chamar a atenção de que há outros fatores. Pessoalmente, portanto, já existiram, portanto, e correspondeu a um período da ordem da Idade Média. Devo também agora, como pura convicção, que estou disposto a defender, existem alterações climáticas. Deixe-me frisar este aspecto. Muito preocupantes a nível local, devido à ação humana, que nada tem a ver com emissões de CO2. O modo como se urbaniza e altera a ocupação do solo são fatores determinantes diretamente mensuráveis. Só para lhe dar um exemplo, numa cidade como Lisboa, observam-se valores, diferenças, e estou a citar meramente dados do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, podem verificar-se diferenças de 6 graus centígrados. Ora, as pessoas morrem com ondas de calor e ondas de frio e que não têm nada a ver com o CO2 nem aquecimento global. E nós, quando nos focamos na história das emissões globais e que tornamos inteiramente responsáveis dos combustíveis fósseis, nós estamos a desviar a atenção dos problemas verdadeiramente importantes que afetam a saúde das pessoas. Por outro lado, eu acho... E acha que isso é feito com essa intenção, professor? Eu não estou a dar intenções, eu estou a constatar... Não, acabou de a dar agora na conclusão da sua frase. Nesta conclusão da minha frase... Portanto, que elas servem para distrair a atenção das pessoas dos verdadeiros problemas delas. Que fazem negócio, nomeadamente, quando se refere à urbanização, especulação imobiliária, impermeabilização do solo, construção em leitos cheias, etc, etc. Há N questões. Os interesses económicos por trás disto são enormes. E há sempre quem aproveita. Tal como há quem aproveite para fomentar negócio na área de energia, tornando, digamos, principal responsável os abstratos utilizadores dos combustíveis fósseis. Portanto, há aqui há uns inocentes úteis. E, digamos, está equilibrado. Por outro lado, deixe-me dizer o seguinte: o CO2 não é um poluente, é um elemento fundamental da vida. O CO2, não é? O CO2. Como é que se considera, como é que se ataca ao CO2 enquanto poluente e ao mesmo tempo se explica a fotossíntese e o ciclo da vida? Isto é uma questão que surge no ensino secundário. Os miúdos estão sujeitos ao bombardeamento que o CO2 é um poluente e depois vai um professor explicar-lhe
que, na verdade, é a base da vida. Está a ver? O ponto fulcral. Precisamente. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Vamos ver a próxima reportagem, professor, já voltamos, até porque também quero ouvir... Já agora mais uma coisa, só 2 pontos importantes. Mas vai falar dele já a seguir, está bem? Vamos fazer aqui só uma pequena pausa e já regressamos. A mudança do clima em Portugal tem tido impacto, sobretudo ao nível do aumento da temperatura. Crê-se que até ao final do século esse aumento possa ser bastante grande. Vamos olhar para as previsões e saber quais podem ser os piores cenários. O crescente conhecimento científico sobre o clima tem permitido reduzir a incerteza associada à sua evolução futura. Estas investigações evidenciam a necessidade de atuação para adaptar a sociedade às novas condições. O recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas indica que a temperatura média global pode aumentar entre 2,6 e 4,8 graus Celsius até ao final do século. Para Portugal, estes valores são ainda maiores, ou seja, um aumento entre 3 e 7 graus Celsius. Nos meses de verão, os termómetros podem ter subidas de até 9 graus Celsius na Península Ibérica até 2100. Este relatório apresenta ainda mapas em que se observa que Portugal deverá testemunhar uma redução da precipitação que pode chegar a valores entre 10% no norte do país e 40% no sul. Este é o pior cenário apresentado por este relatório, tendo em conta que pouco ou nada é feito para controlar as emissões de dióxido de carbono que continuam a subir ao longo do século. Num cenário mais otimista, sendo que as emissões de dióxido de carbono caem para um nível inferior ao atual, a temperatura em Portugal pode subir entre 1 e 3 graus Celsius. Segundo o relatório, o sul da Europa enfrentará ainda outros impactos. De destacar as tempestades mais intensas, embora menos frequentes, com temperaturas mais extremas no verão e menos umidade superficial, aumentando o risco de secas. Vamos esclarecer então aqui algumas questões, nomeadamente levantadas por José Delgado Domingos, e podemos começar precisamente por aquela que diz respeito a este relatório de que estamos aqui a falar desde o início e que diz respeito, sobretudo, à situação de Portugal em relação à que este relatório refere. Francisco, penso que tem uma ideia um bocadinho diferente, uma opinião diferente daquela que ouvimos. Ora, nomeadamente no que diz respeito à situação portuguesa. Ou de Portugal. Eu também queria clarificar uma coisa, é que este relatório é feito por cientistas que publicam inúmeros artigos científicos na área do clima. Não é o meu caso, eu por acaso sou professor na Universidade Nova de Lisboa na área da qualidade do ar, mas na área do clima, quem está aqui trabalha nessa área e, portanto, deve ser reconhecido pelo trabalho que é feito. Depois há uma coisa, é que o professor Delgado Domingos viu o relatório de sexta-feira, que é o sumário e depois a extensão desse relatório associada, mas saiu depois um relatório na segunda-feira, passados 3 dias, que é um relatório relativo aos efeitos regionais do clima, e que é um relatório enorme, e que eu terei todo o gosto em disponibilizá-lo, e que está identificado a Europa do Sul com o conjunto dos países de que fazem parte e as corridas dos modelos regionais e dos impactos para cada uma das zonas. É preto no branco. Aliás, quer dizer, a própria Quercus na altura... Só um bocadinho, professor, senão não conseguimos ouvir... Em casa não conseguem ouvir as posições de cada um. Vamos acabar de ouvir o Francisco, eu já lhe dou a palavra a seguir. Foi feito o relatório que foi divulgado com pompa e circunstância pelo painel, como digo, num dia, e passados 3 dias foi divulgado este relatório, os diferentes relatórios, aliás, um relatório com as diferentes componentes regionais de impacto para cada um dos casos. E o que me está a dizer, portanto, é que é nesse relatório, com as componentes regionais, que aparece como Europa do Sul e Mediterrâneo, que é mencionado Portugal, e, aliás, mereceu uma análise da parte da Quercus, cada um desses dados, e terei todo o gosto em disponibilizar ao professor Delgado Domingos, que está também no site, no sítio da internet do IPCC, e é por isso que nós falamos da Europa do Sul, do Mediterrâneo e dos dados de Portugal, porque não os íamos inventar, como é evidente. Portanto, há efetivamente um relatório global que é precisamente claro. Eu penso que nós, para já esta questão da ligação da atividade humana, eu também queria clarificar, ela surge no relatório de 2001. Do ponto de vista estatístico, sendo cada vez mais refinada
Nós estamos no 5º relatório, o primeiro foi em 1990, foi sendo sucessivamente refinada, até chegarmos agora a este em 2013. E, por exemplo, as causas naturais associadas à mudança climática estão devidamente quantificadas e representam, para se ter uma ideia, num caso a radiação associada é de 0,05 em termos de causas naturais e pós-atividade, e considerando a atividade humana, o chamado forçamento radiativo passa para 3 watts por metro quadrado. Ou seja, quer dizer, é quantificado o que é que vale a componente natural, o que é que vale a componente humana. E dizer que, inclusive, as ondas de calor que o Delgado Domingos estava a referir, que não têm nada a ver com o clima, estão precisamente identificadas na tabela do relatório principal que ele mencionou, como sendo very likely. Na página 23, na tabela, está lá a dizer que é realmente muito provável que a maior ocorrência de ondas de calor, e isso está a acontecer em Portugal, há aliás um relatório do Instituto de Meteorologia sobre esta questão das ondas de calor e da relação com as alterações climáticas, que saiu agora há poucos dias, e portanto, quer dizer, eu acho que nós estamos numa fase em que deixai a ciência com os cientistas do clima, que realmente são capazes de, e é verdade, que eles têm uma validação, eu diria também, administrativa. Isto é, os governos também estão presentes na discussão deste relatório que teve lugar em Estocolmo. Mas, efetivamente, são centenas de cientistas que estão aqui com base em referências inúmeras, que não são contestadas, que suportam estes dados. Mas parte do princípio que estes modelos são modelos válidos, não é? Porque aquilo que eu percebi do que o Delgado Domingos disse é que estes modelos não serão válidos. Alfredo Rocha, qual é a sua opinião sobre isso? Mas são válidos. A minha opinião, já passámos a essa parte. A minha opinião é que sem modelos não íamos a lado nenhum. E se eu quero ter alguma ideia do que é que pode vir a acontecer no futuro, eu só posso usar estes modelos, não posso fazer mais nada. É a única forma de estudar este laboratório incontrolável que é o sistema climático. Obviamente, como qualquer modelo, tem limitações. E cabe a quem utiliza esses modelos conhecer essas limitações e saber até que ponto é que pode utilizar esses modelos. E isso geralmente é feito nos artigos que são publicados e que são revistos pelos pares e, portanto, o que o IPCC faz é sintetizar a investigação feita, neste caso, nos últimos 6, 7 anos e depois dar um cunho político às palavras dessa síntese, simplesmente. Traduzir do ponto de vista político. Portanto, são modelos fiáveis. Claro que são. Têm muito em que melhorar. Portanto, há muitos processos físicos que não são conhecidos, que não há ciência ainda para explicar esses processos. Mas estes modelos, quando se utilizam para prever o que possa vir a acontecer, são primeiro validados para simular aquilo que já aconteceu e comparados com dados observados sobre o que aconteceu. E, portanto, a evidência de uma forma global é que os modelos, de facto, trazem uma mais-valia para estudar o clima futuro. Delgado Domingos, quer acrescentar coisas? Não está aqui perto de nós, é mais difícil entrar na conversa. Há correções em relação a afirmações apressadas, nomeadamente o Francisco Ferreira. Primeiro, o relatório que ele cita tem bem patente, logo no início, que é provisório, não é oficial, irá ser ajustado para ficar de acordo com as decisões do relatório político, que será publicado em janeiro próximo. Neste mesmo relatório, se alguma questão se fazem restrições, é a validação, a fiabilidade dos modelos quando aplicados à escala regional. Ou seja, as afirmações que acaba de produzir não têm... Depende da maneira como os lê. Quer fazer uma leitura política, faça. Agora, não se exagera o que lá está. Ou seja, o dito relatório que fundamenta o sumário ainda não está oficialmente publicado e consta, como se pode verificar vendo, consta dele o pedido para não ser citado no quoted, etc. De qualquer maneira, se apesar de ser provisório, deixe-me só tirar esta dúvida, vai-me desculpar, há aqui uma dúvida em relação àquilo que me está a afirmar. Ele é provisório,
mas não é suposto que ele, sendo provisório e sendo publicado, ou seja, estando aberto a toda a gente, esteja a lançar conclusões cá para fora que depois vai retirar, não é? Não faz muito sentido. Ora bem, então vale a pena referir aqui duas coisas. No primeiro então draft deste relatório... Não, vale a pena ver. No primeiro draft deste relatório, eu devo dizer que tenho acesso a eles à medida que vão sendo publicados. Este draft deste relatório, este último é de junho. No primeiro draft, fazia-se a comparação entre as previsões baseadas em cenários que até agora utilizados pelo IPCC e uma coisa é que nenhum deles previa o não aquecimento global que se verificou nos últimos 15, 17 anos. E isso foi escamoteado no último relatório. Portanto, é bom de saber e examinar o conjunto. Por outro lado, os números que há bocado citaram, quanto aos valores emitidos para Portugal, estão contrariados com o novo relatório. O novo relatório, que se diz que é mais rigoroso, abaixou o âmbito das alterações médias, alterou, embora se considere mais rigoroso, aumentou a margem da incerteza, o que não deve ser curioso. Por outro lado, o confronto das previsões do que se passou até agora, confrontado com o que se previu com os modelos, mostra que as conclusões exageraram sempre os efeitos. Eu estou inteiramente de acordo com o professor Alfredo Rocha, desde pensar, sem modelos nunca perceberemos nada. Atribuir às projeções que se baseiam nos modelos o valor de uma previsão com rigor é puramente insensato. É desperdiçar recursos em pseudo-problemas quando temos problemas reais e demonstrados para os quais devíamos prestar atenção. Este é o meu ponto. Muito bem. Nós arriscamos com exagero no medo. E os sempre campeões do mundo em todos, nos desastres, nos aquecimentos, nós arriscamos, no fundo, a gastar os poucos recursos que temos nos falsos problemas sem atacar a fundo aqueles que são cruciais. E que é preciso resolver, sem entender. Porque não serve claramente o ambiente, nem serve os interesses nacionais. Muito bem. Já vamos voltar ao vivo. Deixa-me só acrescentar uma pequena nota. Porque em Portugal tudo muito se baseia nos cenários do CIAM, ou do Instituto de Meteorologia, do antigo ou do atual. Sim. Há dois factos fundamentais. Nenhum deles deu alguma vez acesso aos dados em que se baseia. Segundo lugar, de acordo com os critérios do IPCC, o CIAM 1 e 2, em que se baseia a política nacional, não têm aceitação de acordo com as normas científicas do IPCC, porque não foram sujeitos a um peer review anónimo. Vale a pena ter isto em conta. Para quem gosta de invocar toda a autoridade do IPCC numas coisas e depois esquece dela noutras. Muito bem. Alfredo, é assim também? É assim como está a dizer também? Eu concordo. É a informação que tem. Sim, eu concordo, professor Delgado Domingos, em relação a estas últimas afirmações que ele fez. O que se passa é o seguinte, portanto, estes modelos de que estamos a falar são modelos globais, são modelos que estudam o sistema climático como um todo e, de facto, não distinguem entre Lisboa e Coimbra. Eles não distinguem, eles não veem sequer uma cidade de Lisboa. E nós sabemos que há diferenças entre o que se passa em Lisboa e o que se passa em Torres Vedras, em termos de clima. Há pouco de chamar a atenção também para isso, que conseguiríamos estar mais concentrados nas alterações climáticas locais, não é? Pronto. O que é que está a acontecer agora? Pelo menos a nível da Europa e da África também, está-se a desenvolver um programa em que se correm modelos para uma área limitada, com muito mais resolução espacial e com muito mais detalhe espacial, e estes modelos são, por sua vez, digamos, forçados pelos modelos grandes, que veem pouca coisa e que dão pouco detalhe. E, portanto, o que se pretende agora, estes modelos já conseguem ver um detalhe com 10 km de resolução espacial. E porquê é que isso é importante? Isso é importante exatamente para saber quais são os impactos locais das alterações climáticas. E, portanto, agora aqui há uma grande questão que também foi digamos que é uma novidade em relação a este relatório do IPCC, em relação a este outro programa que está agora
portanto, a gerar novas simulações de modelos. É que estes modelos geram quantidades brutais de dados. E o que se trata agora é dar mais valia a estes dados. Ou seja, estes dados, não basta dizer que a temperatura vai aumentar 2 graus, isso para um agricultor não diz muito pouco. O que ele quer saber tem muito mais detalhe em relação ao clima. Ele quer saber quantos dias consecutivos é que vai chover, em média, 5 milímetros. Portanto, ele quer muito mais detalhe. E, portanto, o que se fala agora é em destilar estes dados. É um processo, como a própria analogia mostra, é um processo lento, complexo, e que exige muita estatística e muito estudo. E muita confirmação, não é? Exatamente. Muita confirmação. E, portanto, essa é a tarefa da parte científica, para depois passar a quem avalia impactos, informação que traga alguma mais-valia e não simplesmente volumes de dados. E este dado que se referia aqui de que geralmente as conclusões destes relatórios, destes estudos, exageram sempre os efeitos que depois acabam por acontecer na prática, e já há algum histórico disso. É assim que acontece? Eu não acredito que seja exagero, não vejo exageros, sinceramente. Não tem havido exageros nas conclusões em relação àquilo que são depois os efeitos realmente que vêm a acontecer? Eu concentro-me mais nos artigos científicos publicados e revistos pelos pares que serviram de base ao relatório do IPCC do que nos próprios artigos. E olhando para esses artigos, de facto... Portanto, nesse aspecto não concorda com o Delgado Domingos de que tem aumentado a margem de incerteza nestes relatórios e nos dados que são divulgados? Há incerteza há sempre e Deus queira que haja. Tem aumentado a margem de incerteza. Sim, mas isso é bom. É porque se há uma preocupação, se a incerteza a incerteza existe sempre. Se eu não falo da incerteza, ela está lá e eu não sei qual é o significado dos outros valores. Portanto, o aumento da incerteza pode ter a ver também com um aperfeiçoamento dos próprios modelos, é? Também medem melhor a incerteza? Também, sim senhora. E muitos modelos a fazer a mesma coisa. Uma coisa, eu acho que há dois conceitos diferentes. Uma coisa é nós conseguirmos fazer uma melhor avaliação da incerteza em relação a todo um conjunto de parâmetros. E isso é o que está a acontecer. Agora, há muitos dados em que eu estou a diminuir a incerteza. Sim. Se eu comparar as previsões que tenho agora para a subida do nível do mar, que aliás é superior em relação àquilo que estava inicialmente previsto. Portanto, eu estou a conseguir concretizar melhor essa incerteza, ou melhor, eu estou a reduzir a incerteza e estou a conhecê-la melhor, em muitos casos. Portanto, eu não estou a aumentar a incerteza. Muito bem. Vamos avançar para a próxima reportagem. O vinho é uma das produções muito dependentes do clima. O Instituto da Vinha e do Vinho vai explicar o que é que estas mudanças climáticas podem trazer ou podem fazer às colheitas. Em Portugal, a fileira vitivinícola tem uma importância económica, social e cultural. Representa cerca de 235 mil hectares de vinha e uma produção média de 6 milhões de hectolitros, dos quais metade é exportada. Percebe-se assim a importância deste setor na economia do país, bem como a sua preservação. A cultura da vinha está muito dependente do clima. Não só do clima que se faz ou que se verifica anualmente, porque o clima, essa variabilidade tem logo um reflexo na qualidade dos vinhos desse ano, por isso é que dizemos que há anos de boas colheitas e de más colheitas, mas reflete-se também na possibilidade de as castas poderem ter o seu período vegetativo e reprodutivo nas melhores condições e atingirem a melhor maturação possível. Em termos globais, podemos dividir o país em dois grandes grupos. Um sujeito à influência marítima, onde se destacam os vinhos verdes, Bairrada, Lisboa e Península de Setúbal. E outro com influência continental e genericamente mais quentes, como o Douro, Trás-os-Montes, Terra do Dão, Terras da Beira, Ribatejo, Alentejo e Algarve. Desenvolve-se nesta combinação de clima 250 castas e uma variada gama de vinhos. Nós podemos pensar que, havendo um aumento da temperatura, as zonas de influência atlântica, que são mais frescas, poderão ter melhores condições para a produção de vinhos com outras características, enquanto que as zonas de influência continental, do interior do país e do sul, poderão ter mais dificuldade
em ter esses vinhos que atualmente têm, e o que isso poderá implicar é, nas zonas mais quentes, poder ter que haver uma alteração dos encevamentos. Ou seja, as castas que neste momento estão a ser maioritariamente cultivadas terem que ser alteradas por outras que se adaptem melhor às novas condições climáticas. E poderá também implicar a utilização ou o recurso mais intensivo à rega. Uma das possibilidades que há também é a vinha ir para latitudes superiores, por isso subir para o norte, e também em altura. Os estudos desenvolvidos ao nível da União Europeia projetam uma redução muito significativa da produtividade agrícola para a região mediterrânica. Desta forma, o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território tem avaliado a situação de Portugal. E, em abril deste ano, foi lançada a Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas, com o objetivo de prevenir os potenciais impactos, assim como a capacidade adaptativa do setor vitícola. Os eventuais impactos na produção de vinho, que vimos nesta reportagem, de acordo com as alterações climáticas e as previsões para as alterações climáticas. Ana Marta Paz, gostava de ouvir também sobre estas últimas polémicas que tivemos aqui à mesa e perceber qual é o seu ponto de vista em relação a elas, nomeadamente em relação à credibilidade destes relatórios, não é? Que é uma das questões que acabou por estar em cima da mesa. Sim, quanto a isso, penso que não há dúvidas entre as pessoas que sabem do que é que estamos a falar. O IPCC, eu acho que valia a pena dizer, é uma estrutura painel, não é? bastante interessante. É um painel que foi criado sobre a égide das Nações Unidas. É composto, por um lado, por membros que são países, são 195 países que neste momento fazem parte do painel, e, por outro lado, por um conjunto de cientistas que são voluntários. São milhares de cientistas que o que fazem, como já aqui foi dito, é fazer uma revisão, um processo de revisão de todos os artigos científicos que são publicados sobre a matéria. Estes cientistas são de todos os países membros, são, como eu disse, voluntários. O próprio painel tem cerca de 10 trabalhadores que são pagos. Por outro lado, temos os Estados-membros que leem os relatórios finais que os cientistas fazem e que assentem em todas as conclusões. Ou seja, temos aqui os dois lados, o lado governamental, o lado científico em cooperação. E por isso é que saem relatórios muito direcionados para ações políticas. É muito complicado dizer que um painel desta envergadura, composto por 195 países, tem uma agenda escondida de ter um ganho económico de qualquer tipo. Parece-me difícil de justificar. Portanto, é disto que estamos a falar. E é isto que temos neste momento para tentar perceber o que é que se passa. Não há outra hipótese científica para explicar as alterações que prevemos, que estamos a registrar e que prevemos. Concordo que é muito difícil quantificar regionalmente o que é que se vai passar. Sabemos, no entanto, em traços gerais, o que irá acontecer. Provavelmente em Portugal irá dar-se uma subida de temperatura, especialmente nas épocas quentes, uma diminuição da precipitação, provavelmente no inverno um aumento do número de dias com precipitação muito elevada. Estamos a falar num período de quanto tempo? Para que essas alterações... As previsões são feitas até 2100 e estão repartidas por 3 períodos diferentes, até 2100. E mostram que elas vão sempre aumentando até 2100. Podem continuar a aumentar até depois, conforme os cenários. Nós já sentimos impactos hoje destas mudanças ou não? Estas já mudanças, impactos mudanças têm vindo a acontecer. Nomeadamente em Portugal, nós notamos esses impactos? Sim, está quantificado. Como, para as pessoas saberem? O aumento do número de ondas de calor, por exemplo, é uma das questões que é considerada como uma relação
não é a onda de calor, no fundo, a estatística das ondas de calor das últimas décadas. São os registros, não é? São os registros. A quantidade dos chamados eventos meteorológicos extremos, portanto, a quantidade de tornados que foram identificados, a quantidade de precipitação. Depois podemos olhar para a própria temperatura e para a própria precipitação, para os registros que nós temos, e vemos que tem vindo a chover menos, se compararmos com a média dos 30 anos, por exemplo, entre 1960 e 1990, ou 1970 e 2000, tem vindo a decair, obviamente com toda a variação interanual, não é, de ano para ano, quer dizer, esses são, digamos assim, do ponto de vista meteorológico, o mais notório. Há também a subida do nível do mar. As pessoas ouvem muito falar de que vamos deixar de ter 4 estações. Isso faz parte das previsões científicas ou é... Se tudo continuar a acontecer como tem acontecido nos últimos 6 anos, os trópicos estão a expandir. Portanto, nós vamos passar primeiro por uma fase desértica. Portanto, quando passarmos a ser deserto e o Saara deixar de o ser, e se tudo continuar assim, vamos depois passar a ter um regime tropical, com 2 estações do ano, como na minha terra, onde chove no verão e não chove no inverno. No fundo é como se estivéssemos a deslocar... Qual é a sua terra? Moçambique. É a nossa, então. A nossa também. Diga. No fundo é como se estivéssemos a deslocar o nosso país centenas de quilómetros para o sul, não é? E portanto... E o que as pessoas sentem com a memória curta que têm é que as 4 estações são cada vez menos nítidas. Portanto, obviamente que isto não é uma avaliação científica, que requer de validação científica, mas pelo menos vale o que vale. Eduardo, o problema que eu acho aqui mais importante e que foi dito aqui até pela Ana Marta é que nós, quer dizer, o clima, e é dito no relatório preto no branco, o clima é extremamente resiliente. Isto é, demora muito tempo, mesmo que nós agora paremos as emissões, mesmo que nós agora tomemos todas as medidas, quer dizer, os impactos demoram... Mas tem havido avanço a esse nível, não tem? Das emissões? Não. À escala global. Em Portugal, sim. Em Portugal, por causa da crise económica e por causa do investimento nas energias renováveis, e a própria Europa. Global. Quer dizer, nós tínhamos... período de tempo Portanto, nós aí, nós estamos a decair, nós conseguimos cumprir as nossas metas do protocolo de Kyoto. Estas são daquelas questões, considero importante também as suas preferências, são daquelas questões que que um país não resolve, não é? Exatamente. Estou a ouvi-lo. Mas à escala global estamos a aumentar muito. Eu de facto acho que o painel está a entrar de facto em nível na área da discussão dos cenários e da discussão científica. É bom notar o que é um cenário, sublinhar o que é um cenário e sublinhar a diferença entre uma previsão e uma projeção. Por outro lado, é fundamental chamar a atenção para aqueles em quem têm opiniões chamadas de terceira ordem. É porque ouviram, porque viram. Eu tenho o hábito de ir ver os relatórios e os artigos científicos dos pares que o IPCC cita. Eu também já frisei que a política em Portugal aqui é baseada num relatório que não passava os critérios do IPCC. Isto é perfeitamente objetivo. Por outro lado, quando eu há bocado disse que as previsões do tempo passado não batem certas com o que foi observado, consta do primeiro draft do relatório do IPCC, em que é uma mera junção de dados. Portanto, é importante as pessoas não se precipitarem. E, por outro lado, reconhecerem que, apesar do aumento verificado e substancial aumento verificado nas emissões de CO2 nos últimos 20 anos, a temperatura não subiu desde 1998 para cá. E isto nenhum modelo previa a sério. Portanto, os modelos são fundamentais para nós compreendermos a mecânica, mas os modelos são incompletos e são imperfeitos. E para quem se souber ler, com o mínimo de preparação científica, os relatórios do IPCC, o relatório global, tem lá estes alertas. Eles são filtrados para pessoas, como essa nossa colega, engenheira agrónoma, que confia na destilação feita por um conjunto. A verdade é que não estão lá refletidos todos os artigos publicados nas chamadas revistas com peer review. Estão lá aqueles que eles selecionaram.
E, portanto, esses que selecionaram no final são uma dúzia. Portanto, houve milhares de factos de boa vontade a trabalhar, cujos comentários nem sequer foram ouvidos. Portanto, eu recomendo a essa nossa colega que vá ler, se lhe derem acesso, aos comentários que fizeram os tais todos os milhares de participantes, porque há muitos e são profundamente esclarecidos. Por outro lado, relativamente a Portugal, eu volto a sublinhar. Com isto de meteorologia não dá os dados em que baseia as suas conclusões, o que é em si mesmo um atentado à credibilidade científica. Já o disse aqui. Não, e volto a repetir, e o mesmo se passa com uma entidade financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é um Instituto de Dom Dinis, que corre os tais modelos regionais, que diz que estão, mas não estão disponíveis. Basta ir ao site e vão ter verificado. Mas uma onda de calor não tem a ver com esses cenários. Quanto aos modelos regionais, estão falados. Eu tenho feito, com base nos dados de chamada reanálise, a reconstrução dos últimos 30 anos a 9 km. E, portanto, eu fui um dos primeiros a usar modelos desta natureza em Portugal. Espero que e posso demonstrar. E estão publicados em artigos científicos? Sim, estou sujeito à vontade para dizer, atenção, nós estamos a não ser realistas